Fala, meus queridos, hoje eu vou responder a seguinte questão. Doutor, se eu perder a revisão do FGTS, eu tenho que pagar alguma coisa? Tem que pagar alguma coisa de custos, honorários? Essa é a questão que eu vou responder no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. E hoje aqui no nosso Dica Trabalhista, vamos responder a seguinte questão. Doutor, todo mundo falando para a gente entrar com a revisão do FGTS. Mas e se eu perder esse processo? Eu tenho que pagar alguma coisa? Eu tenho que pagar custas? Tenho que pagar honorários advocatícios para o advogado da parte contrária? Como é que fica essa parte? Antes de mais nada, já vai deixando aqui o seu like, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, é muito importante. E principalmente, pessoal, compartilhe esse vídeo. Te peço para você compartilhar esse vídeo para que outras pessoas que estão na dúvida se vai entrar, se não vai entrar, saiba qual o risco que ela tem de entrar e qual o risco que ela tem de não entrar com o processo. É muito importante compartilhar esse vídeo para que as pessoas saibam o risco para entrar com essa revisão do FGTS. Já aproveita também, nos siga no nosso Instagram, @GalateAdvocacia, e no nosso TikTok, Rodrigo Galate ADV. Pessoal, para responder isso para vocês, vamos para a tela do meu computador, onde eu vou responder com base na lei. Bora! Pessoal, a lei que trata o Juizado Especial Federal são duas leis. A primeira lei que trata é a Lei 10.259, ela dispõe sobre o Juizado Especial Civil e Criminal no âmbito da Justiça Federal. Essa é a primeira lei. E o que ela traz aqui? São instituídos, vou ler com vocês, são instituídos os juizados especiais civis e criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, ao que não conflitar com esta lei, o disposto na Lei 9.099. Então, o que a lei dispõe? Que ela traz aqui algumas condições, entretanto, aplica-se também aqui, no Juizado Especial Federal, as disposições da Lei 9.099. Beleza. E aí agora vamos lá para a nossa Lei 9.099. Chegamos aqui na Lei 9.099 e que o artigo 1 dispõe: os juizados especiais civis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, Distrito Federal e por aí vai. E aí ele coloca lá os princípios. Vamos lá. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade, sempre que possível buscando a conciliação ou transação. Pessoal, aqui eu queria destacar esse artigo para você, porque tem muita gente preocupada com a revisão do FGTS. Doutor, eu mandei os cálculos, doutor, eu mandei a planilha, mas teve mês que eu recebi de duas empresas, eu recebi crédito JAN da empresa A, da empresa B, ou teve duplicidade, ou tem um valor maior, um valor menor, qual que eu coloco? Doutor, me ajuda. Pessoal, calma. A revisão do FGTS, que tramita pelo Juizado Especial Federal, que é até 60 salários mínimos, não pode ser mais do que isso. Mais do que isso, a Justiça Comum é outro procedimento. Até 60 salários mínimos é Juizado Especial. E como é que rege o Juizado Especial? O Juizado Especial ele é regido pela simplicidade, pela informalidade. Então veja, é totalmente indevido exigir de um trabalhador sem advogado exatamente os cálculos. Nós mesmo advogados, na hora de entrar com o processo, a gente tem dificuldade na hora de fazer o cálculo. O que dirá um trabalhador que não trabalha com isso, que não mexe com isso. Então aqui é simplicidade e informalidade. Qualquer coisa que tiver de cálculo para corrigir, para alterar, a gente consegue discutir isso futuramente na fase de execução de sentença. Então veja, aqui prevalece a simplicidade e a informalidade. Então você, na hora de fazer o seu processo, tenha em mente que é isso, que vai prevalecer a simplicidade, a informalidade. Então você deve tomar cuidado principalmente com a documentação, que eu já mostrei nos nossos 4 vídeos te ensinando a fazer a revisão da FGTS, sem advogado, sem pagar nada. Você tem que tomar cuidado com a sua documentação, tem que mandar uma planilha de cálculos, tem que sim, de fato, mandar para o juiz o seu extrato do FGTS. Isso são os cuidados principais, comprovante de endereço no seu nome, tudo isso daí você tem que mandar, que é o principal. Pessoal, aqui é simplicidade, é assim que rege aqui o juizado. Mas beleza, vamos lá para o nosso artigo 54, que é o mais importante, que vai responder a nossa dúvida. Chegando aqui, artigo 54 da seção das despesas, vem aqui: o acesso ao juizado especial independerá em primeiro grau
de jurisdição do pagamento de custas, taxas e despesas. Aqui já mata, pessoal. O acesso a juizado especial independerá, não precisa, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas e despesas. Aí vem o artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários do advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará custas e honorários do advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, não havendo condenação no valor do valor corrigido da causa. Tá, o que o artigo está dizendo aqui? Que em primeira instância não tem condenação de custas e honorários. O que isso significa? Que você, trabalhador, que vai entrar com a sua revisão do seu FGTS, em primeira instância, que é a primeira petição que você vai mandar, que vai ser um juiz que vai dar uma sentença que vai ser procedente ou improcedente, se você perder o processo, você não vai ter que pagar nem custas e honorários. Ou seja, eu entrei com a revisão do meu FGTS e perdi, sabe o que significa? Não vai acontecer nada, você não vai pagar nada. Logo, eu pergunto para você, trabalhador, se você entrou com o processo, perdeu o processo e não vai pagar custas nem honorários, não vai pagar nada, o que você está esperando para entrar com esse processo? Pessoal, nós já ensinamos aqui em mais de 6 vídeos como fazer o passo a passo da revisão do seu FGTS sem advogado, sem pagar nada. Te ensinamos a montar a documentação, te ensinamos a fazer a petição, a fazer os cálculos, a mandar o processo para o juiz. O que você, trabalhador, está esperando para entrar com essa revisão? Pessoal, o risco aqui é zero. Você só vai pagar custas no Juizado Especial Federal na primeira instância se caso houver a condenação em litigância de má-fé. O que é a condenação em litigância de má-fé? Alguém que entra com um processo de forma temerária, de forma maliciosa. Litigância de má-fé. O que é entrar com litigância de má-fé? A lei dispõe alguma coisa, ele entra com um processo, com uma ação totalmente divorciada da lei, ignora a lei, ignora um precedente legal, ou até mesmo entra com um processo totalmente infundado. No nosso caso aqui, a discussão da revisão do FGTS está no Supremo Tribunal Federal. É uma discussão de direito que é legítima, que sim, cabe discussão, está em sede de Supremo Tribunal Federal. Logo, aqui não há de se falar em nenhuma hipótese de litigância de má-fé. Beleza, doutor, mas e a segunda parte do artigo 55, que fala dos honorários, que fala em segundo grau o recorrente vencido? Pessoal, aí veja, aí vem a sacada. Se você, trabalhador, perdeu em primeiro grau, o que você vai fazer? É só você não recorrer que você não vai pagar nada. Se ligou? Essa que é a dica. Em primeira instância, você perdeu, você não vai pagar nada. E você tem aqui os vídeos te ensinando a fazer tudo de graça sem advogado. Então você também não vai gastar com advogado. Não vai gastar com advogado, não vai gastar se caso perder o processo. O único cuidado que você vai ter que ter: se você recorrer em segunda instância e perder, aí você pode pagar honorários. Mas o que eu indico para você aqui? Em primeira instância, você entra em primeira instância e espera para ver o que dá. Se o Supremo julgar a revisão do FGTS procedente, você está assegurado, vai vir a decisão positiva para você. Agora, se jogar improcedente lá no Supremo Tribunal Federal, você não recorre, porque se você recorrer, você corre risco de pagar custas e honorários. Então é basicamente isso. Qual é a orientação? Entra em primeira instância. Se o Supremo Tribunal Federal der procedente a revisão do FGTS, sucesso. Agora, se ele não der e você perder em primeiro grau, é só não recorrer que você não vai pagar nada. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse conteúdo para os seus amigos, para a família. Muita gente quer entrar, mas muita gente ao mesmo tempo não sabe, tem medo, pensa que vai ter que pagar alguma coisa se perder com o processo. Então manda esse vídeo para esse pessoal, para eles não perder tempo e entrar logo com esse processo. E por fim, lembrando, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento e a data para o novo julgamento pode acontecer a qualquer tempo. Logo, não vai deixar para entrar com o processo de última hora. O sistema da Caixa trava, os sistemas dos tribunais não aguentam milhares de pessoas entrando com o processo ao mesmo tempo. Então, pessoal, não come bola, faz de forma antecipada para você não ter problema. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.